Fala galera, tudo bem? Aqui é o GeoVista, um canal em que a gente compartilha informações interessantes quanto à geografia, viagem, cultura e história. Esse é o primeiro vídeo do canal, então muito obrigado por estar aqui. Vamos falar hoje 10 coisas interessantes e curiosidades da província de Yunnan, ou Yunnan, na China. Essa província fica bem no sul do território chinês, tem uma área de 394 mil quilômetros quadrados, o que é um pouco maior que o Mato Grosso do Sul aqui no Brasil. E é o lar de mais de 47 milhões de pessoas, pouco mais que São Paulo. Essa região é bastante montanhosa, o que tornou Yunnan um lugar complicado de se dominar inteiramente. Isso explica um pouco porque a região foi território de diversos povos ao longo da história, e é um lugar muito diverso ainda hoje. No século XIII, porém, a dinastia chinesa Ming reconquistou a área e, desde então, Yunnan tem feito parte do que a gente entende por China. Agora, vamos para a lista. Número 10. O Lago Erhai. Esse lago, localizado na parte oeste de Yunnan, é o segundo maior lago de montanha da China, ultrapassado apenas pelo Lago Dianchi. E, olha que legal, esse lago também fica em Yunnan. O que torna o Lago Erhai muito interessante, o motivo pelo qual ele está aqui, ao invés do outro, são duas coisas. Primeiro, ele é um lago que está na cidade de Dali, que é uma cidade histórica. Ele tem muitas trilhas e parques em torno dele, enquanto o Dianchi é um pouco mais urbano e fica no lado da capital da província. Segundo, o povo que vive às margens do Lago Erhai tem um modo muito curioso de pesca. Eles treinam um tipo de ave aquática, que em português a gente conhece como cormorão ou biguá, para pegar peixes voando baixo sobre o lago e aí trazê-los de volta para o pescador. Já pensou que legal ver isso? Pois bem, os cormorões também são muito barulhentos, ou seja, realmente fazem uma diferença em todo o ambiente do Lago Erhai. Número 9. O chá pu'er. Olha só que coisa legal. O sul da China é um dos lugares em que ancestralmente a cultura do chá é muito difundida. Até hoje essa região toda é uma potência no cultivo, produção e exportação de chás, não só dentro da China, mas também para o mundo inteiro. Em Yunnan, particularmente, existe uma forte tradição de chá fermentado, que é o chá pu'er. Tradicionalmente, o que faz esse chá diferente é o processo de produção, no qual as folhas do chá são secas, enroladas e aí são deixadas num lugar propício, na qual elas vão fermentar e oxidar ao longo do tempo. Pense em algo parecido com a gente deixar vinho amadurecer, só que aqui com chá. Isso garante um sabor muito característico, muito mais suave e sem o gosto de azedinho que vários outros tipos de chá puro têm. Claro, hoje em dia tem quem produza o pu'er de forma tradicional e também tem fábricas que conseguem replicar esse processo, o que permite que Yunnan exporte muito desse chá histórico da região. Número 8. A cidade de Yanjin. Talvez Yanjin seja a mais estranha dessa lista. É uma cidade que ficou famosa nas redes sociais por ser muito estreita. Tem um motivo para isso. Yanjin foi construída em uma região de muitas montanhas e vales, ou seja, com muita diferença de altitude. Aí as pessoas foram construindo e eventualmente já não tinha mais espaço para os lados. Então a cidade começou a crescer ao longo do rio, ficando com esse formato estreito e comprido. Aliás, pessoal, se quiserem conferir uma exploração muito legal de Yanjin e vocês entendem inglês, tem um vídeo muito bom do canal Little Chinese Everywhere que vai estar na descrição. Aproveita para também já curtir o canal, clicar no sininho e comentar aí embaixo se está curtindo. Número 7. Os 3 pagodes de Dali. Para entender essa, a gente precisa entender o que é um pagode para os povos asiáticos. E olha, não é um estilo musical. O pagode é um tipo de torre ou estrutura que tem vários níveis e um aspecto assim de empilhado. A maioria deles também tem uma função religiosa.
Em Yunnan, existe uma cidade histórica chamada Dali, que foi importante como capital de um reino com esse nome entre os anos de 930 e 1250. A cidade de Dali, então, tem várias construções bem antigas, mas as mais interessantes são os 3 pagodes perto do templo budista da cidade. Eles chamam a atenção não só pela altura ou pela beleza, mas também porque eles estão organizados quase que num triângulo perfeito. Essa simetria era muito valorizada pelos chineses, e os 3 pagodes de Dali se tornaram também um lugar muito famoso turisticamente. Outra coisa que chama atenção é a história da construção deles. Segundo a lenda, os pagodes eram construções adoradas pelos dragões, isso mesmo, dragões, que moravam na região. Então, construíram 3 deles para proteger os humanos que moravam em Dali. Número 6. A cidade de Shangri-La. Você já ouviu falar de Shangri-La? Tem um livro de ficção chamado O Horizonte Perdido, do autor britânico James Hilton, no qual ele deu o nome de Shangri-La a um suposto vale perdido, em que moravam pessoas que viviam por séculos, sempre felizes numa comunidade utópica. Bom, a história é legal, mas aquela Shangri-La não existe mesmo. Só que a inspiração para ela veio de uma cidade real, no norte de Yunnan, que também é muito rica em história e atrações principalmente de cunho religioso. É uma cidade de 130 mil habitantes, muito povoada por minorias étnicas com línguas próprias, o que quer dizer que o mandarim mesmo não é tão falado ali. A cidade também conta com um grande mosteiro budista, chamado Gandan Sumtselin, que é um dos pontos mais importantes e inspiradores da cidade e assim ajuda a ligar a Shangri-La fictícia à Shangri-La real. Número 5. A cidade de Lijiang. Essa cidade também é uma cidade histórica, na qual o centro antigo é simplesmente considerado pela UNESCO um dos patrimônios culturais mundiais. É impressionante que a cidade antiga de Lijiang ainda seja preservada da maneira que é, principalmente porque a cidade moderna de Lijiang, que está ao redor, é uma cidade de mais de 1.200.000 habitantes, ou seja, é mais ou menos do tamanho de Campinas aqui do Brasil. Além do centro histórico de Lijiang ser reconhecido assim e ser simplesmente bem bonito também, tem outras 2 coisas que colocam a cidade nessa lista aqui. A cidade tem um sistema de vias aquáticas e pontes muito bem organizadas. Coisa tipo uma Veneza em miniatura, só que chinesa e bem longe do litoral. Além disso, é uma cidade famosa pelas intervenções culturais e artísticas, como danças circulares, uma tradição tibetana. Número 4. O sistema Tongba de escrita. Aliás, já que estamos falando dos povos tibetanos de Lijiang e de outras partes de Yunnan, a gente pode aqui destacar os povos que falam a língua Natia, acho que é assim que se pronuncia, que são mais ou menos 350 mil pessoas em Yunnan. A língua deles é totalmente diferente do mandarim, mas o mais interessante é que ela pode ser escrita com pictogramas. Aí você pode estar pensando, o que é um pictograma? Tipo isso aí que você está vendo, uma forma de escrever ou comunicar uma ideia ou mensagem, desenhando a forma real das coisas que você está falando. Os falantes de Nati em Yunnan desenvolveram esse sistema de escrita, mas ele não é utilizado no dia a dia. É algo mais reservado aos sacerdotes, para escrever principalmente textos que têm uma importância sagrada. Sistemas pictográficos já foram muito utilizados na história do mundo, mas hoje em dia o Tongba é o único no mundo que ainda continua sendo utilizado regularmente, em Yunnan. Número 3. A capital Kunming. E finalmente a gente chega para falar da capital de Yunnan, a grande cidade de Kunming. Não apenas é a capital, mas também é a maior cidade da província. Se liga só, Kunming tem simplesmente
cerca de 6 milhões de habitantes. Isso faz dela quase do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, por mais que Yunnan tenha muita coisa histórica, legal, interessante, além das paisagens naturais, a região também teve um crescimento econômico gigantesco. E dá para ver isso pela capital. Kunming é uma cidade que junta o antigo e o moderno de uma maneira fascinante. Dá para fazer um vídeo todo só falando de Kunming, mas para destacar algumas coisas apenas. A cidade é uma potência econômica, com bastante destaque nas áreas da engenharia, produção de automóveis e mineração, além de ter um dos 40 aeroportos mais movimentados do mundo. Kunming foi bem importante na época da Segunda Guerra Mundial, servindo de base para operações militares contra os japoneses no sul da Ásia. Ou seja, é uma das cidades que ajudou a defender a própria China. Além disso, olha só, ela é conhecida como a Cidade da Eterna Primavera, pelo clima muito ameno e agradável ao longo do ano inteiro. Número 2. A Floresta de Pedra. Uma das formações naturais mais impressionantes de Yunnan, a Floresta de Pedra está localizada perto da capital Kunming e é composta de uma variedade de pilares e outras formações rochosas em calcário. É uma obra-prima da natureza, fazendo com que você se perca em uma paisagem verdadeiramente surreal. As pedras realmente se assemelham a grandes árvores, justificando assim o nome de Floresta de Pedra. É importante notar que, além da beleza natural, a Floresta de Pedra também tem sido habitada pela etnia Sani, cuja herança cultural está presente em torno dela. Alguns dizem que os Sani vivem ali há cerca de 2.000 anos e preservam as suas tradições. Número 1. Os terraços de Honghe-Rani. E por fim a gente chega no número 1 da nossa lista, pessoal. Os terraços de Honghe-Rani são uma maravilha da engenharia agrícola tradicional do povo de Yunnan e começaram a ser formados pelo trabalho humano do povo Rani há mais de 1000 anos atrás. As imagens aéreas ajudam a gente a ver o quão grandiosa é essa paisagem, com terraços coloridos utilizados para plantação de arroz, que se estendem por várias encostas de montanha, abrigando um sistema avançado de irrigação que mantém sua harmonia com a natureza ao redor. A região hoje em dia também se baseia no turismo sustentável em torno dos terraços, já que, em 2013, eles também foram adicionados à lista de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Esses terraços, que se estendem quase como uma escadaria rumo aos céus, representam toda a engenhosidade e as tradições do povo Rani, e são certamente um grande destaque da beleza de Yunnan. E aí, pessoal, gostaram? O Geovista hoje quis trazer essas curiosidades sobre Yunnan, um lugar fascinante que, por estar do outro lado do mundo, muita gente pode nem conhecer. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever e tocar no sininho para a gente trazer cada vez mais informações interessantes para você. Então até a próxima e valeu!